Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, nesse retorno gostoso do feriadão prolongado. Espero que você tenha aproveitado, tenha descansado, tenha desfrutado da presença de família, de amigos, tenha renovado as suas forças. Mas que maravilha é poder terminar esse feriado prolongado aqui, na casa de Deus, onde nós verdadeiramente saímos reabastecidos, renovados por uma semana cheia da graça de Deus, cheia do seu amor, cheia do seu cuidado. Amém? Que você se sinta abençoado nessa noite, que Deus esteja falando ao coração de cada um de vocês, cada um de nós, para que essa noite seja especial. Com certeza Ele guardou algo especial para nos ensinar, para nos mostrar, e este é o momento, estas são as horas, aproveite ao máximo. Eu convido você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar, queremos te adorar, Senhor, porque somente o Senhor é Deus, ó Pai. Nós queremos exaltar o seu nome, porque temos visto em nossa vida a tua mão poderosa, fazendo milagres, a tua mão nos protegendo de todos os perigos que estão por aí, ó Pai. Muitos de nós que viajamos, ó Pai, pudemos retornar sãos e salvos para o nosso destino, ó Pai, porque o Senhor esteve a nos proteger, ó Pai. E nós que continuamos aqui na cidade, ó Pai, o Senhor também esteve conosco, nos protegendo, nos renovando as forças, permitindo que pudéssemos desfrutar desse descanso merecido, ó Pai. E que nesses momentos, ó Pai, que nós aqui nos reunimos como o Teu corpo, como Tua família, reunidos pelo sangue de Cristo, que nós possamos ser revigorados, que possamos ser fortalecidos pelo Teu poder, pelo Teu amor, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja no meio de nós, agindo através de nós, fazendo com que os nossos louvores, a nossa adoração se achegue até a Ti, ó Pai. Porque apesar de ser feita por pessoas falhas, nós sabemos que o Senhor olha para o nosso coração, ó Pai. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai. Um coração cheio de amor, um coração preocupado único e exclusivamente em fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém. É tão maravilhoso saber que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez tudo o que existe e que nos guarda, nos protege, está em todo momento nos protegendo. Esse mesmo Deus que tem tanto poder, ao mesmo tempo tem tanto amor para nos amar, para cuidar de nós. E é isso que nós vamos começar louvando ao nosso Deus, declarando que Ele é soberano. Mas apesar dessa soberania, desse poder, dessa magnitude, Ele nos ama a tal ponto de dar a sua própria vida por mim e por você. Vamos entregar o nosso louvor, todo o nosso coração, porque Deus merece toda a nossa adoração. Tu
tão grande, apesar desse poder tão sobrenatural, o nosso Deus te ama, me ama do jeito como nós somos. Apesar da nossa pequenez, apesar da sua grandiosidade, o nosso Deus nos ama de verdade. E esse amor é revelado da forma sublime através do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. Não há Deus maior. verso 38 a 39. Esse texto é tão maravilhoso que precisamos ficar em pé para o nosso diafragma nos ajudar a ler com muita força, com muita energia, expondo toda a verdade que está nessas palavras. Vamos ler? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro,
Que maravilha é saber que não existe nada, mas nada mesmo, que é capaz de separar a mim e a você do amor de Deus. E o amor de Deus pode todas as coisas. O amor de Deus pode transformar a vida de qualquer pecador que se arrependa, que se entregue nos seus braços. Pode converter qualquer pessoa, por mais difícil que seja. Pode mudar a história de qualquer um, pode reescrever a sua história, pode botar uma pedra sobre o seu passado. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor está aqui presente, quando o seu povo se reúne para louvar e adorá-lo. Por isso nós vamos cantar. Eu vejo a glória do Senhor hoje, aqui nesse lugar. Você tem a oportunidade nesse momento de sair do seu lugar, dar um abraço do seu irmão, cumprimentá-lo com a paz do Senhor e declarar que você vê a glória de Deus na vida do seu irmão, na vida dessa comunidade. Amém? É que nos leva a adorá-lo de verdade. Que essa graça esteja sempre sobre a sua vida, todos os dias. Nesse momento, enquanto nós cantamos que somente Deus é quem criou todas as coisas, somente Deus é capaz de tudo. Você que veio preparado tem a oportunidade de trazer à frente seus dízimos, suas ofertas e os alimentos na cesta do amor.
Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Muitas pessoas, como a própria Bíblia nos diz, procuram ganhar a própria vida, desfrutar do bom e do melhor que esta vida pode oferecer e acabam por desperdiçá-la, por perdê-la. Mas o apóstolo Paulo nos diz claramente que se você quer ganhar a sua própria vida, você deve abandoná-la por completo e viver a vida por Cristo, que deu a sua própria vida por mim e por você. Muitos andam nessa loucura, nessa procura sem fim de se encontrar nessa vida, mas só Jesus Cristo pode dar razão para a minha, para a sua, para a nossa vida. Razão de viver nesse mundo não quer mais receber.
crianças, venham aqui na frente. Vamos orar para agradecer a Deus por tudo que nos tem entregado e continua nos entregando. Também pelos dízimos e oferta e pela sua palavra que estaremos ouvindo e aprendendo mais desse Deus maravilhoso. Vamos orar. Maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento onde temos louvado, Pai, a Ti, reconhecendo que Tu é o único Deus soberano, o Deus que criou o céu, a terra e o Deus que nos criou também. Te agradecemos, Pai, porque a través de Cristo Jesus temos tudo o que precisamos. E também a Tua palavra maravilhosa vem, Senhor, ao nosso encontro para nos instruir, capacitar. E essa Tua palavra estaremos ouvindo, Pai. Que Teu Espírito Santo nos guie em todo momento. Guia a professora, guia as crianças, guia a mim, Pai, que estarei também pregando, e a todos os que estaremos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, também te agradecemos pelos dízimos e oferta. Tudo isso é parte, Pai, de nossa vida, nossa relação contigo, onde reconhecemos que Tu é o nosso único Deus e que guia sempre nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz de Deus, essa paz maravilhosa que nos guia, nos consola, mas também nos fortalece em todo momento com a sua presença maravilhosa. Hoje eu gostaria de que todos nós cheguemos à certeza total e absoluta, mas uma convicção verdadeira de que Jesus é o único que liberta. Temos cantado, falado sobre, durante a liturgia, que Jesus é soberano, Jesus é o Criador, e com certeza, e o é, tudo isso. Mas gostaria que não somente fique em palavras, que esse Jesus maravilhoso, qual é Deus, seja em todas as circunstâncias de nossa vida, sempre, qual seja a situação que passemos, estamos vivendo, boas ou algumas difíceis, que poder entender que Jesus é o único que liberta. Jesus é o único que liberta. Hoje eu vou usar um texto de um livro que está no o livro de Atos dos Apóstolos. Mas vou explicar um pouquinho algo importante para entender o livro de Atos. Atos dos Apóstolos são várias narrativas. É só para você ler, e alguns já que inclusive têm lido e conhecem. O livro de Atos são narrativas, são histórias do que aconteceu com o início, no início da igreja cristã. Então tudo o que acontece só no início, após a morte e ressurreição de Jesus, nos 10, 20 seguintes anos de existência. Então a narrativa tem essa importância. A narrativa é de entender. Agora, quem escreveu foi Lucas. Lucas escreve, só que Lucas é usado pelo Espírito Santo. Esse é o ponto, não é Lucas que simplesmente ele escreve. É o Espírito Santo guiando a Lucas para escrever o livro de Atos. E aqui vem o ponto. Eu acredito, e muitas pessoas também acreditam nisso, que aí está o poder do Espírito Santo. Lucas ouviu histórias, muitas delas, de pessoas que vivenciaram essa situação. Porque inclusive Lucas vai narrar, vai escrever coisas que ele não vivenciou. Só que ouviu as pessoas que sim participaram desses momentos históricos. Agora, qual é o ponto aqui? Que eu acredito que o Espírito Santo guiou. Que Lucas encontrou as pessoas certas e as histórias certas que tinham que ser escritas no livro de Atos. Percebam, por isso que não é por acaso. Não é simplesmente Lucas encontrou um pouco de histórias e as escreveu. Não. A questão está que o Espírito Santo o guiou
a Lucas para que ele encontre as pessoas certas, esteja ouvindo as histórias também que deveriam estar escritas, e que essas histórias venham a falar não somente às pessoas nesse momento, senão também a nós 2000 anos depois aqui no Brasil. Então, as histórias que estão no livro de Atos têm uma dimensão extremamente ampla, e o ponto está, que é o que agora essas histórias que nós lemos querem falar a nossa vida. Então vou mostrar uma delas, está em Atos 19. É uma história extremamente importante. Olha, é extremamente importante para nós, porque o Espírito Santo escolheu e guiou a Lucas. Então, temos que entender o que acontece nesta história e como ela fala em nossa vida. É maravilhosa. E como esse Jesus, único Deus, liberta. E sim, liberta e nos tira de todo tipo de opressão. Então, vamos lá. Alguns irmãos estão com suas Bíblias abertas, outros vão poder me acompanhar através da projeção. Diz assim a palavra de nosso Deus. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Então vamos lá entender esse texto. Esta história é fantástica e ela fala ensinos valiosos para nossa época, para nós aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Mas entender um pouquinho a história. Tudo isto acontece em uma cidade. Qual é a cidade? Éfeso. A cidade onde acontece é Éfeso. Éfeso é uma cidade importante naquela época. Por quê? Porque nesse lugar existe um grande templo, um templo especial no qual era adorada uma deusa. Esta deusa é chamada de Artemis, como fala o texto, Artemis. Só que o templo não era pequeno. Não acreditem que era um templo pequeno como este ou um pouquinho maior. Não, era um templo muito, mas muito grande. Alguns falam que, inclusive, trabalhando nas proporções de tamanho, para ter uma ideia, era maior ainda que o estádio do futebol do Morumbi. Inclusive maior, imaginem. Um templo desse tamanho, maior que todo o Morumbi. Então era muito grande. Inclusive foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Perfeito. E então tudo isso acontecia lá. A cidade de Éfeso, as pessoas da cidade de Éfeso, muitos deles tinham seus recursos financeiros produto da venda de diferentes produtos variados que era produzido justamente para adorar a esta deusa Artemis. Como assim? Vamos lá. Lá era um lugar de peregrinação e muitas pessoas de todo o mundo iam lá adorar a esta deusa Artemis e no templo. E então vendiam de todo tipo de produtos, imagens, outras coisas que estavam vinculadas com esta deusa. Então a cidade em si, a população dessa cidade, a renda era a partir do que a adoração a esta deusa produzia com o povo que visitava. Então, Paulo foi lá falar com esse povo. Mas olhem esta história é tremenda. Por quê? Porque na história que tenho lido, esses textos anteriormente lidos, Paulo não fala em nenhum momento, ele não está falando. É mais, está narrando a história, outra pessoa está narrando a história, e não Paulo. Paulo não está falando em nenhum momento. Mas podemos perceber, através do próprio texto, que é o que o Paulo estava fazendo. Olha aqui,
O texto claramente dice así: Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Esse é o ponto. Paulo é isso que estava fazendo. É interessante que Paulo não somente faz isso em Éfeso, ele faz em todo lugar. Em Atenas, quando foi em Filipos, em Colosas, em todos os lugares que ele foi, ele fazia a mesma questão. O que? Ele percebia quais eram os deuses falsos que existiam nessa cidade, e eles os confrontava dizendo que de fato esses deuses não eram verdades, eram falsos. Isso fez em Atenas e em todo lugar. E isso é algo interessante, importante para nós, porque a Bíblia fala que Paulo, como é que realizava isso? Naquela época, imaginem, não existia todos os recursos de mídia de nossa época. Então Paulo somente chegava a uma cidade, neste caso como Éfeso, e ele caminhava pela cidade. Ficava caminhando pela cidade, ouvindo, caminhava, observava, e ele conseguia reconhecer os ídolos dessa cidade. Eu fico impressionado com isso, porque Paulo tinha só esse discernimento de enxergar, de ouvir e poder reconhecer os ídolos, os falsos ídolos que existiam na cidade. Aí vem um ponto para nós. Será que nós conseguimos também reconhecer esses falsos deuses da cidade de São Paulo? Perceba, cada cidade tem seus próprios deuses. Esse é o detalhe, porque o que Paulo vai falar em Atenas é muito diferente do que vai falar em Éfeso. Porque em Éfeso existia uma deusa, Artemis. Já em Atenas não estava Artemis, eram outros deuses. Em Filipo eram outros deuses. Então Paulo consegue enxergar qual é o Deus ou os deuses daquela cidade. E esse é um desafio também para nós, para poder reconhecer quais são os deuses da cidade de São Paulo. Quais são? Lembrem, na nossa época, eu falei isso na semana passada, na escola bíblica dominical, que hoje nossos deuses não são imagens, são outro tipo de deuses, são ídolos, de outro modo se manifestam. Mas, primeira questão que nós temos que entender através deste texto, que um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Isso que é um ídolo, isso que é um Deus falso. Hoje, talvez nós não adoramos imagem, não adoramos. Tem alguns que adoram, outros não. Mas o ponto está que os deuses os falsos deuses de nossa época, os ídolos, muitos deles não têm imagem. Mas então como eu posso reconhecer quando aquilo é tirado de nossa vida? E se por acaso acontece isso, começa a dizer: perdi aquilo, e então não posso mais viver. É aí quando diz assim, então isso significa um ídolo na tua vida. Vou dar um exemplo, vamos lá, para poder entender melhor. Um ídolo pode ser, hoje em nossa época, pode ser a família e os filhos. Parece mentira, mas pode ser. Pode ser a carreira profissional e o dinheiro, isso pode ser um ídolo. E pode ser também conquistas e reconhecimento. Hoje em nossa época, esses são os maiores ídolos que se encontram. Vou dar um exemplo sobre família e filhos. Justo eu ouvi isso esta semana, um testemunho de um pastor explicando isso. Ele aconselhou, dentro da mesma igreja, existiu dois casos similares, não eram iguais. Qual era assim? Eram duas esposas, foram a eles, cada uma em um momento diferente, percebam, duas esposas em um momento diferente, dizendo que seus maridos eram muito ruins. De fato, o eram. Ambos, os maridos, percebam, não que as duas chegaram no mesmo momento, em diferentes situações, mas foram aconselhadas pelo pastor, dizendo que seus maridos eram extremamente ruins, muito violentos, grossos e eram do pior. E elas, como resposta a esse trato tão ruim dos maridos, elas respondiam também com violência, xingando e tudo pior. E era assim, era uma e uma iam indo, outra volta, xingando, palavrão, violência e tudo. Devolvia as esposas. O pastor aconselhou a ambas
diferentes momentos, o mesmo conselho. Falou, olha, eu reconheço que seus maridos são muito difíceis, de fato são extremamente difíceis, só que agindo vocês desse modo, estão piorando a situação. Então, vocês precisam ir e não devolver com violência, não xingar. Não, evitem isso. Tratem bem a seus maridos. O interessante de isto é que uma das esposas era relativamente nova na fé e a outra era de muitos anos de membresia, de membro da igreja. Qual é o ponto? Uma delas aceitou o conselho do pastor. Qual? A mais nova na fé. Falou, eu vou, pastor. Eu vou tratar diferente meu marido, vou fazer aquilo. E a outra falou, não, de jeito nenhum. Não farei isso. Continuarei tratando ruim a meu marido porque ele merece assim. Qual era o ponto final disto? O pastor enxergou que a que aceitou mudar, a mais nova na fé, não significa mais nova em idade biológica, a mais nova na fé, não tinha filhos. E a mais antiga na fé, ela sim tinha filhos. E ela falava assim, por isso que ela não tratava bem a seu marido, falava, eu não preciso o amor do meu marido, porque eu tenho o amor dos meus filhos. E como eu tenho o amor dos meus filhos, eu não vou tratar bem a meu marido, e meu marido continuará sendo tremendamente assim, terá uma resposta violenta da minha parte. Qual é o ponto com isto? Ela não perdoou, continuou tratando bem, só que ela ficou, trouxe ou tratou a relação com seus filhos de um modo já de idolatria. Ou seja, seus filhos entregavam a ela aquilo que ela precisava, o amor. Aconteceu que com o tempo, os filhos crescem, como todos, casaram e ela não permitiu que seus filhos fossem embora dela. Por quê? Porque ela falava assim, vocês, se me deixam meus filhos, minha vida não terá sentido. Perceberam? Aí que se transformou em um ídolo. Era aí que se transformou em um ídolo. Os seus filhos desta mulher eram de fato os ídolos da sua vida que guiavam a ela. Então ela fez tudo possível para que seus filhos não se afastem de seu lado. Ao final, eles se afastaram, ela entrou em um tremendo caos, muito espiritual, de todo tipo, porque ela tinha perdido aquilo que era o centro de sua vida, seu ídolo, neste caso os filhos. Então, situações assim. Que mais? Um ídolo também pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma aprovação dos colegas, competição e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência. Qual é o ponto aqui? Isto é algo que precisamos entender. Um ídolo é algo bom que se tornou prioridade, chegando a nos escravizar. Esse é o ponto. Perceba. Ter família, amar nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, é bom? Sim, é bom. O ponto está quando isso se torna algo extremamente necessário para ter vida, para ser feliz. Quando isso se torna totalmente prioritário na minha vida, então isso se tornou um ídolo. Trabalhar é algo bom? Claro, Deus criou o trabalho. Ser inteligente é bom? Claro que sim, Deus entregou inteligência. Ter relacionamento amoroso com outras pessoas? Claro que sim, tudo isso é bom. O problema está quando isso se torna vital em nossa vida, vital, a tal ponto que se eu perco aquilo, a minha vida acabou. Então, aí podemos dizer que isso é um ídolo. Por isso que em nossa época nós precisamos enxergar todas as situações e quais são os verdadeiros ídolos de nossa época. Não são imagens, são ídolos, muitos deles que estou mostrando aqui. Bom, voltando ao texto de Atos, o qual nós tínhamos lido no início. Paulo está em Éfeso. E olha aqui este texto do versículo 27, o qual nos ensina muitas coisas. Este versículo é maravilhoso, maravilhoso. Dentro da história que temos ouvido no início, é o centro da história, é o centro principal. Vou ler de novo para entender toda a mensagem que tem este versículo. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito da própria deusa adorada em toda a província de Ásia
e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Olha, vamos lá entender, porque aqui tem vários ensinos. O primeiro ponto, primeira questão, para entender bem a questão dos ídolos. Qual é o problema aqui em si? O problema visível. O problema visível, a preocupação que tem estas pessoas com respeito ao que Paulo está fazendo. A visão mais imediatista, a mais rápida é dizer assim, olha, Paulo está falando que a deusa Artemis não é uma deusa, não existe, então o povo deixará de adorar a ela. Sim, é o visível, mas essa não é a verdade. Esse não é o verdadeiro Deus deles. O verdadeiro Deus deles, pelo qual estão preocupadíssimos, é que eles há somente o perigo de perder a profissão. Ou seja, é um problema de dinheiro. Esse é o real problema aqui. Porque eles sabiam, eles são produtores, eles fabricam a imagem da deusa Artemis, e a partir dessa imagem eles vendem, ganham dinheiro, lucram, e eles mantêm um status, um nível social. Então, tirando a deusa Artemis, tirando a deusa, dizendo não é mais deusa, eles vão a perder o quê? O verdadeiro Deus da sua vida, que é o dinheiro. Então, este texto nos narra uma primeira questão. Quando nós vemos uma pessoa que adora algo, não enxerguemos aquilo em si, o fato em si. Tratemos de enxergar o que leva essa pessoa a adorar aquilo. O que leva? Qual é a questão? Porque o produto final é uma coisa, mas o que gerou no coração dessa pessoa é importante. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que idolatram muito seus próprios corpos. Inclusive fazem de tudo. Fazem cirurgias, inclusive umas cirurgias extremamente crazy, que produzem muita dor. Se transforma o nariz, transforma os lábios, transforma todas as partes do seu corpo. O ponto de essa idolatria ao corpo, à beleza, um pode dizer, essas pessoas fazem isso porque elas gostam de estar bonitas. Não é isso. Isso é o externo, isso é o visível. Mas qual é o verdadeiro Deus deles, ou dessas pessoas, tanto homem ou mulher? Por que tanta transformação de seus próprios corpos físicos? O ponto está que eles, dentro de si, desejam ser aceitos, sempre ser aceitos. É isso o verdadeiro Deus. Então eles acreditam que transformando seu corpo, colocando uma imagem externa, as pessoas aceitarão sempre como que maravilhoso, que bonito, que linda mulher, que bonito este menino, este homem. Então, de fato, não estão preocupados na beleza, sino em que as pessoas o aceitem e venham preencher esse vazio de sua necessidade de ser aceito por pessoas. Então, é aí nossa sabedoria. Quando nós enxergamos situações no nosso dia a dia, fazer a pergunta, que é o que essa pessoa está esperando, que é o que deseja ser preenchido. Então, se eu for falar de uma pessoa que constantemente gosta de se transformar fisicamente com todo tipo de cirurgia, não adianta falar, olha, Jesus não gosta de que você faça cirurgias. Não é isso. Isso não é o ponto. O ponto é, Jesus te aceita tal como você é, Jesus te ama tal como você é, e Jesus vem preencher tudo aquilo dentro de tua vida. É esse o ponto principal pelo qual nós precisamos falar para a pessoa. Então, o primeiro ponto que nos fala este versículo, não aquilo que enxergamos é o verdadeiro ídolo. Aqui, Artemis não é a deusa de fato, o ídolo de fato verdadeiro. Aqui o ídolo é o dinheiro. Eles estão preocupados porque vão a perder a profissão, deixarão de ganhar dinheiro e, obviamente, aí está a circunstância desagradável. Segunda questão que nos fala este texto. Este texto nos fala claramente um ponto. E aqui temos que enxergar com o poder de Deus. O segundo ponto que nos fala este texto é o seguinte. O texto fala que Paulo e um grupo de cristãos estavam fazendo essa, entre aspas, bagunça na cidade de Éfeso. Percebam, é uma cidade completa, Éfeso. A pergunta é, quantos eram os cristãos em Éfeso que estavam fazendo essa bagunça? Eram 1 milhão? Não.
¿Eran 1000? No. 500? No. ¿Saben cuánto eran aproximadamente? 20 pessoas. 20 pessoas estavam transformando toda uma cidade. Isso que é fantástico o poder de Deus que eu enxergo aqui. Porque ele fala assim, não somente Paulo e esse grupo de cristãos nos estão transformando nossa cidade, sino diz assim, estão transformando toda a província, inclusive o mundo. 20 pessoas, 20 cristãos, estavam transformando uma cidade completa. Aí a pergunta é, quantos cristãos precisa a cidade de São Paulo para ser transformada? De quantos cristãos? De 5 milhões de cristãos? Não, não precisa. De 1000 cristãos? Não, não precisa. Então só precisa de um pequeno grupo de cristãos que acreditem que Deus e Jesus, sobretudo, têm o poder. Isso é o detalhe. Paulo tinha certeza que ele, como um mensageiro do único e verdadeiro Deus, junto com os outros 20 cristãos, tinham o poder suficiente, não eles, sino o poder de Deus, para transformar toda uma cidade. E essa questão é triste hoje em nossa época. Porque aqui no Brasil, se fala, e isso fala o IBGE, 25% da população brasileira é evangélica. Pelo menos fala o IBGE, no censo. 25% da população brasileira é evangélica. Será que conseguimos esse 25% transformar o Brasil? Não, não conseguimos. Por quê? Porque está faltando aquilo que Paulo e essas 20 pessoas tinham. O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Então, essa ordem social que acontecia, que estavam vivenciando em Éfeso, ordem social entre aspas, se destrói porque os cristãos, juntamente com Paulo, estavam falando do Evangelho. O Evangelho da Bíblia, o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. O grande problema de nossa época é que nós, os cristãos, falamos de muitas coisas, menos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falamos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, falamos de muitas coisas. Hoje na internet, no Facebook, em todo lugar se falam de muitas coisas, menos do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Agora, que coisa é o Evangelho de Cristo? Lembrem, já temos falado aqui várias vezes. O Evangelho de Cristo é Jesus, o único e verdadeiro Deus, veio até o nosso encontro, morreu, ressuscitou, e Ele, através desse ato, nos libertou da morte eterna, nos libertou do inferno, e venceu todo tipo de potestade satânica. E isso que fala o texto de Colossenses. Olha, tendo despojado os principados e poderes, os expôs, está falando de Jesus, tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Então Paulo tinha certeza disso, de que ele, como um mensageiro, como um filho de Deus, como um cristão, ele também tem essa autoridade, a autoridade de Cristo Jesus, para vencer todo tipo de principado, poderes satânicos, todo ídolo falso, toda deusa ou Deus falso que possa ter qualquer cidade. Ele tinha total certeza, porque ele sabia, Jesus está em meu coração, Jesus está em minha vida, e Jesus é o único que liberta. Por isso que Paulo saía na rua e não tinha problema de falar, e dizer, olha, aqui está um Deus falso. O Deus falso é uma deusa, Artemis, e essa deusa não fala, não escuta, não tem olhos, isso é falso, isso é mentira. Ele não tinha problema para falar aquilo, porque sabia que ele estava com a autoridade de Cristo Jesus. Primeira de Pedro também fala algo similar, diz o seguinte: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Que maravilha, irmão! Então, hoje toda a criação, toda, inclusive os seres celestiais, inclusive os poderes satânicos, estão sujeitos debaixo do poder de Cristo Jesus. E esse é o ponto principal de toda esta história. Por isso que eu falei, a história é fantástica. Se você olha dentro dessa perspectiva, você pode enxergar claramente a coragem de Paulo. A coragem de Paulo de ir a um lugar e enfrentar um poder satânico e sabendo, eu tenho autoridade de Cristo Jesus e essa autoridade me leva a destruir todo tipo de poder
qual seja aquilo. Essa certeza, convicção que tinha Paulo e esse outro pequeno grupo de cristãos na cidade de Éfeso. E eles não precisaram de rádio, não precisaram de televisão, não precisaram de um jornal, publicar em todo lugar. Não precisaram isso. Eles tão só iam de casa em casa pela rua falando: a deusa Artemis é falsa, é mentira. E isso não é para adorar, isso não existe. E era tanta autoridade que tinham eles para falar e a convicção que o povo enxergando falava: de fato, aquilo que estão falando Paulo e os outros cristãos é verdade. Por quê? Porque eram instrumentos da autoridade de Cristo Jesus. Eram instrumentos da glória de Deus. Eram instrumentos do único verdadeiro Deus. Finalmente, termino com este texto de Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, de Jesus, e designou a Jesus como cabeça de todas as coisas, e que ele guia a igreja, ou seja, nós. A autoridade de Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é o líder da igreja, de você e de mim. Mas agora esse Cristo mesmo, maravilhoso, nos entrega a mesma autoridade. A mesma autoridade nos entrega. Então, meus amados irmãos, aqui está a mensagem maravilhosa desta história, o qual foi registrada no livro de Atos e fala para você e fala para mim. A pergunta é: nós com certeza encontraremos muitas pessoas que adoram todo tipo de ídolos. Em nosso dia a dia encontramos de todo tipo de pessoas que adoram infinidade de ídolos. A pergunta é, que eu faço: temos a certeza, a convicção de que Cristo é o único que liberta? Que Cristo Jesus é o único que pode solucionar o problema da vida das pessoas? Se eu estou procurando adorar algo, uma imagem, chegar alguém, um cristão, um filho de Deus, e me dizer: não, está errado adorar essa imagem. Mas não somente isso, eu quero te dizer que aquilo que verdadeiramente preenche teu vazio, preenche tua vida, é Jesus. E Jesus é tudo para ti. Será que temos essa certeza de poder transmitir a outras pessoas? E as outras pessoas, quando enxergam isso, escutam e enxergam, falam assim: de fato, você me falou uma grande verdade. Ou é o contrário que hoje está acontecendo. É tudo o oposto. Quando um começa a falar de Jesus, aí chegou um fanático, de novo, fanático, de novo. Será que nos estão vendo como fanático, como chato, como camarada que não, olha, na hora do almoço não convida ele? Só fala de Jesus, só fala de Bíblia. Não, na hora do almoço vão falar aí do jogo do domingo. Então, até que ponto a nossa convicção, a autoridade de Cristo Jesus está em nossa convicção? Então, esse é o nosso grande desafio como cristãos. Os ídolos estão em nossa vida, inclusive em nós mesmos. São variados, mas Jesus é o único que liberta. Jesus. Um pequeno grupo, aproximadamente 20 pessoas, transformaram uma cidade, a cidade de Éfeso. 20 pessoas transformaram a cidade de Éfeso. Será que 20 pessoas podem transformar o bairro do Rio Pequeno? Para bem, obviamente, não para ruim. Será que 20 pessoas, 20 cristãos, com convicção plena de que Jesus é o único que liberta, podem transformar o bairro Rio Pequeno? Sim, à luz da Bíblia, sim, é possível. Mas aí vem o ponto. Levemos à prática a mensagem de Deus em nossa vida e na vida de todas as pessoas. Vamos a ficar de pé, vamos a orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque sabemos, Pai, que nós, à luz da Bíblia, sabemos que já temos autoridade de Cristo Jesus, que venceu toda potestade satânica, todo falso Deus, todo ídolo foi quebrantado, esmagado pelo Jesus maravilhoso, através da sua morte e ressurreição. E hoje, essa autoridade está com cada um de seus filhos.
E hoje nós podemos ir do mesmo modo que Paulo fez e não somente reconhecer os ídolos de nossa cidade, também confrontar eles e falar às pessoas que só Jesus é o único que liberta. Só Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é o único que pode solucionar aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sofrimento, aquela angústia. Só Jesus pode dar aquilo que tanto nós suplicamos e pedimos a falsos deuses, acreditando que uma imagem, um falso Deus que não fala, que não escuta, que não enxerga, pode dar uma resposta à nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, esta tua igreja aqui presente, que venha a levar à prática a transformação. Pedimos na autoridade e no nome de Jesus, sabendo que através dele, tu, Deus amado, sempre ouves nossa oração. Amém. Amém. Vamos a orar juntos a oração do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha-nos teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se cair em tentação, livra-nos do mal. E a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, que a sabedoria que só vem do Espírito Santo esteja durante todos estes dias nos guiando para poder enxergar quais são os ídolos que estão ao redor de nossa vida e poder, através do único Jesus maravilhoso, libertar as pessoas. Não somente a nós, a todas as pessoas, a todas as famílias, e a que este mesmo poder continue também com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nossos avisos é que o próximo sábado já temos nossa noite da pizza. É o próximo sábado, 18 de julho, a partir das 6 da tarde. Perceba, vai ser aqui embaixo no salão e estará participando um grupo conjunto, um grupo de louvor da segunda IPI de Ibiúna. Eles têm uma característica, que eles tocam música cristã com estilo sertanejo. Então vai ser bem agradável, um momento para compartilhar, comer pizza da boa e poder trazer nossos amigos, familiares aí, estar juntos neste momento. Noite da pizza, próximo sábado, a partir das 6 da tarde. É aqui mesmo. Vamos todos participar com alegria, um momento de confraternização. Também nesse mesmo dia, o grupo de jovens de nossa igreja estarão tendo um momento do acampa dentro, o acampa dentro. Estarão vindo também outros jovens de outras igrejas e eles vão ficar toda a noite aqui no templo, inclusive vão dormir e vão ficar até o dia seguinte. O domingo acaba o acampa dentro às 10:30 da manhã com um café e com a escola bíblica dominical. Então eles participam da noite da pizza, comem pizza, daí vão, ficam por aqui fazendo suas atividades, continuam toda a noite e termina no domingo pela manhã. Também neste final de semana, este feriadão, o grupo de jovens, especificamente 12 jovens, participaram do acampamento na cidade de Pilar do Sul. E foi muito bom, muito maravilhoso, foi um tempo de renovo. Alguns de nossos jovens estão aqui, outros estão dormindo, acredito, estão cansados, mas foi um tempo muito bom. Inclusive com Elaine, eu mesmo estávamos lá, por isso que hoje pela manhã não estávamos na escola bíblica dominical. Mas foi um tempo maravilhoso. 12 jovens de nossa igreja estavam lá, inclusive eles também vão participar do acampa dentro no próximo sábado. É um tempo para orar, agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Então, noite da pizza é para todos e o acampa dentro é para os jovens. E o último aviso, só para que vocês guardem, o sábado 1º de agosto, estará sendo celebrado aqui em nossa igreja o culto pelo aniversário da IPI do Brasil. Esse culto é realizado pelo Presbitério de São Paulo. Todo ano se realiza e este ano estará sendo feito aqui,
Então já marquem na sua agenda, sábado 1º de agosto é a celebração do aniversário da IPI do Brasil, para participar todos juntos. Estarão vindo irmãos também representando outras igrejas. Então, muito bem, muito maravilhoso, que a paz de Cristo, poder dar um forte abraço a cada um de nós, a paz de Cristo para a sua família, para todos nós, e que sempre esse Deus maravilhoso nos guie para libertar as pessoas oprimidas por diferentes tipos de ídolos. Deus nos abençoe muito, irmãos.